Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre como identificar abusadores e pedófilos, tá? Eu vou falar sobre os sinais no comportamento para você aí ficar, ó, de olhos bem abertos. Mas antes eu vou explicar a diferença entre abusador e pedófilo, tá? O que que é o abusador? O abusador é aquele que vai aproveitar uma oportunidade para cometer o abuso. Um exemplo aqui, ó, sua criança está lá brincando na sala sozinha e você está na cozinha preparando o almoço. Aí chega um vizinho ou um amigo da família e fala assim: e aí, cadê fulano? Ah, fulano tá brincando na sala. Ah, então vou lá mexer, vou lá mexer com ele um pouquinho, né? Vamos ficar atentos aí, hein? É, outro exemplo aqui: a criança tá lá no banho e grita: mãe, é! Aí a pessoa, né, um vizinho, um amigo da família, um parente, né, aquele parente, vira e fala assim: ah, não, pode deixar que eu vou lá olhar o que ele quer, pode ficar aqui que eu vou lá ver o que ele quer, tá? Vamos ficar atentas aí. Agora, o pedófilo. O que que é o pedófilo? O pedófilo é aquele que escolhe a criança que será a sua vítima, sabe? É aquele que planeja. O pedófilo é aquele que cria estratégias para não perder a criança e continuar cometendo o abuso, tá? Ele cria estratégias para não ser pego. E se for pego, para ninguém acreditar que foi ele, né? A ponto da gente desconfiar da criança e acreditar nele, tá? E não denunciar. Esse é o pedófilo, tá? E lembrando, todo pedófilo é abusador. Então vamos lá para o nosso tema de hoje. Como identificar abusadores e pedófilos? Não estou dizendo aqui que todas as pessoas que apresentarem esses comportamentos que eu vou dizer a seguir são abusadoras ou pedófilos, tá bom? Mas que essas informações sirvam que de alerta para vocês, né? Ficarem atentos ou atentas. É melhor ser paranoico do que negligente, não é verdade? Então vamos lá. Vamos lá para o nosso primeiro sinal. Então vamos lá, anotem aí porque são informações muito importantes, tá bom? Primeiro, é aquele que sempre arruma desculpa para ficar sozinho com sua criança, tá? Então é aquele quando você chega na casa do avô, né? Da avó, do tio, você chega lá com sua criança de colo, aí ele vai e já vem logo tomando a criança do seu colo e fala assim: vamos ali com o vovô ver plantinha, vamos ali com o vovô ver cachorrinho. Ó, desconfie, tá? Ele sempre arruma uma desculpa para ficar sozinho com sua criança, independente da idade, tá, gente? Segundo ponto, aparenta adorar crianças. Muitos têm interesse exagerado por crianças. Então, tomem cuidado com aquelas pessoas que amam demais aquela coisa exagerada, sabe? É, criança é tudo de bom, criança é maravilhosa, mas naquele exagero, tá? Fiquem atentos. Outro, muitos podem não demonstrar interesse, né? Pois os pedófilos, eles são mestres em disfarçar. Então, aquela pessoa que fala: eu odeio criança, eu não tenho paciência com criança, criança para mim é tudo bagunceira, criança só dá despesa, ó, de olho nesses aí também, viu? Nosso terceiro ponto aqui, ó, gosta de fazer amizade com crianças e adolescentes, tá? Então, se seu filho chega em casa e fala assim: ah, mãe, arrumei um amiguinho na rua, aí, né, fica de olho, tá? Se for adulto, se for adolescente maior, fique esperto, vai investigar, tá bom? Buscam mais a companhia de crianças e adolescentes, né, do que de adultos. Um exemplo aqui, festa lá de família. Tá ali todos os adultos reunidos num cantinho, bebendo cervejinha, conversando, e o fulano tá lá no meio das crianças lá, ou dos adolescentes lá, brincando. Aí você ainda fala assim: ah lá, ó o crianção da família, tá? Fica de olho nesses aí, tá bom? Que ele tá lá no meio das crianças lá e a gente ainda acha bonito, né? Ah lá, fulano tá lá brincando com as crianças. Presta atenção, hein? O outro ponto aqui, ó, um ponto forte dos abusadores, tá? É formar vínculo para além do vínculo que já existe. Um exemplo aqui, ó, é aquele tio mais legal, ele quer ser o tio mais legal, sabe? Ele quer ser o professor mais legal. Então, fiquem de olho também nesse daí. Quase sempre está disponível para ficar com a criança, tá? Claro que nós precisamos de uma rede de apoio, né? Nós, mães que trabalhamos fora e tudo, a gente precisa de apoio. Mas desconfie daquela vizinha,
daquela amiga que sempre está disposta a dar banho no seu filho, está sempre disposta a trocar fralda. Antes de você, na hora que você fala, meu filho sujou a fralda, eu preciso trocar. Antes de você terminar de falar que precisa trocar, ela já vem correndo. Não, pode deixar que eu troco. Ó, fiquem atentos, tá bom? Presta atenção nisso aí. Tem uma casa com muitos atrativos infantis, tá? É aquela pessoa ali no seu bairro, na sua rua, que a casa dela é maravilhosa, cheia de brinquedos, videogames, tá? E ela nem tem criança em casa. Então, fiquem atentos a esse aí também, viu? Outra coisa, tem muitos que para atrair crianças dão balas, chocolate, bombom. Então, fica atento àquele irmão lá da igreja, tá? Porque pedófilos existem em todas as classes sociais, em todos os níveis, tá? Então, tem pedófilo pastor, tem pedófilo padre, professor, juiz, advogado, todo tipo. Então, aquele irmãozinho lá da igreja, gente boa, que, né, sempre está disposto ali a levar sua criança no banheiro, né? Você está lá no culto, sentada lá, e o menino pede para ir no banheiro, você não está afim de levantar, aí vem o irmão, não, pode deixar que eu levo, né? Toma cuidado com isso aí também, porque a igreja é um lugar como qualquer outro, né? A igreja também tem gente de tudo quanto é jeito. Então, é aquele irmãozinho também que sempre anda com balinha, com chocolate no bolso, tá? Fiquem atentos aí. Predileção por uma determinada criança, tá? É aquele que elogia demais uma determinada criança. Então, como a gente sabe que as pesquisas aí mostram que a maioria dos pedófilos e abusadores são parentes, cometidos por parentes, né? Por pessoas que têm acesso às crianças. Então, fica atento àquele parente que sempre numa reunião de família fica lá falando do seu filho, ah, mas seu filho é maravilhoso, eu queria ter um filho assim, tá? Não aceitem, tá bom? Que ele tem predileção, não aceite predileção nenhuma relacionada à sua criança, nem bem nem mal. Porque tem ao contrário também, tem aquele que tem a predileção de criticar, né? Aquela predileção negativa com a sua criança. Ah, mas sua criança é muito desobediente, sua criança é assim, assado. Também fique esperto com esse aí, porque ele pode cometer o abuso e pelo fato dele demonstrar para todo mundo que ele não gosta dessa criança, ele vai ameaçar ela assim, falar assim, oh, não adianta você contar para ninguém, porque todo mundo sabe que eu não vou com sua cara, e adulto não acredita em criança. Então, ele vai continuar abusando da criança, né? Vai continuar vitimando ela. Então, vamos ficar atentos também, não aceito predileção nenhuma. Se acontecer, já fique de olho, porque pode ser que está acontecendo alguma coisa. Outro ponto, não aceitar brincadeiras chatas ou inadequadas com as crianças, tá bom? Não deixem fazer brincadeiras de mau gosto com sua criança, porque muitos abusadores aproveitam esse momento para abusar, tá? Brincadeira de cavalinho, de sentar no colo, tá? Então, fiquem espertas, tá? Fiquem atentas. Se sua criança não está gostando, então você peça para parar. Porque nós, adultos, nós não admitimos certos tipos de brincadeiras, então por que que nossas crianças têm que aceitar? Então, se você vê que seu filho não está gostando da brincadeira, se você está achando que a brincadeira é inadequada, intervenha, porque você é o protetor da sua criança. Tá? Sua criança tem que recorrer a você, porque ela não sabe ainda se proteger, então você tem que ajudar. Nós temos que ajudar. Então, né, igual eu falei, brincadeiras de cavalinho, brincadeiras de casinha, fazem barraca, tendas com lençóis, né? Fica ali debaixo com as crianças, prestem atenção nessas brincadeiras. Fiquem atentas, gente, porque eles são muito espertos. Vamos proteger nossas crianças. Vou dizer aqui uma coisa muito importante. Só é brincadeira quando é bom para os dois, para ambos. Se um não está gostando, tem que parar, tá? Tem que parar. Então, se você vê que seu filho não está gostando da brincadeira, de novo eu falo e repito, intervenha, tá? Porque nós temos que ensinar nossas crianças o limite corporal. Ela tem que aprender a respeitar o corpo dela e a respeitar o corpo do outro. O outro ponto aqui forte dos abusadores e pedófilos é falar que eles falam que odeiam abusadores e pedófilos, tá? Eles demonstram um ódio mortal, né? Um ódio assim absurdo por abusadores e pedófilos. Mas sabe para que isso? Para despistar. Para despistar.
Fiquem de olho, ficam atentas, tá bom? Os abusadores conquistam a confiança dos pais para depois chegar nas crianças. Por isso que é muito difícil eles serem pegos ou serem descobertos, né? Porque a criança, ela fica sem ação, fala, nossa, mas meu pai gosta tanto de fulano, gosta tanto de ciclano, ele tá sempre aqui participando das festas, tá sempre aqui em casa almoçando, como que eu vou falar com meu pai, com minha mãe, que ele tá fazendo isso comigo, tá? A criança, geralmente, ela não conta. Então, né, vamos ficar atentos para proteger nossas crianças, tá bom? Né, vamos ficar atentos às pessoas que têm acesso a essa criança, tá? Que eu, igual falei, é melhor ser paranoico do que ser negligente, tá? Ensine a criança, ensine a sua criança a se proteger e explique para ela que o corpo dela é importante, tá? Por isso que nós não podemos permitir brincadeiras inadequadas, né? Se ela não está gostando da brincadeira, às vezes o tio pega, começa a sacudir ela, fazendo cócegas. Se ela falar, por mais que ela esteja rindo, né? Porque cócega a gente não consegue evitar, mas por mais que ela esteja rindo, mas pedindo para parar, fala com a pessoa, fulano, meu filho pediu para parar, então vamos parar, que acho que ele não está gostando da brincadeira. Porque isso é ensinar o limite corporal, é ensinar para a criança que o corpo dela é importante, né? Se a gente ultrapassar esse limite, ela vai entender que todos os adultos podem fazer o que quiser com ela. Então, nós temos que ensinar a criança que o corpo dela é importante, temos que ensinar para elas o que é o limite corporal. E nós não podemos ultrapassar esse limite corporal da criança. Se a gente falar para ela que ninguém pode bater, que ninguém pode agredir, a gente vai fazer isso? Não, porque como que a gente vai ensinar para ela, sendo que a gente vai estar fazendo isso com ela? Porque o pedófilo, ele conhece a rotina da sua casa, da sua família, né? Porque os abusadores, os pedófilos são pessoas próximas. Então, ele conhece toda a rotina da família, ele conhece toda a dinâmica da família, ele sabe como que ele vai chegar. Então, vamos ficar atentos, pessoal. O que mais acontece é isso, sabe? Nossas crianças são muito vulneráveis, nossas crianças precisam de proteção. Os pedófilos, os abusadores, buscam as crianças mais vulneráveis, tá? E as com menos informações. Então, eles vão atrás daquelas crianças que ficam brincando o dia inteiro na rua, tá? Aquelas crianças que eles percebem que os pais não ligam muito, sabe? Deixa a criança muito solta, tá? Eles vão atrás daquelas crianças muito soltas. Eles vão atrás daquelas crianças, né, de 9, 10 anos, que às vezes o pai e a mãe precisa trabalhar e a criança chega da escola, fica sozinha dentro de casa. Então, e tem mais, tá? Depois eu vou falar mais. Então, essas crianças são as mais vulneráveis, são alvos fáceis para eles, tá? Então, vamos ficar atentos, vamos proteger nossas crianças. Isso é um crime que prejudica a infância, que prejudica a adolescência, que se estende à vida adulta, tá? Hoje é difícil a gente ver uma criança que não sofreu nenhum tipo de abuso, é muito difícil. Então, vamos ajudar, né? Vamos nos unir, vamos ficar atentas aí, tá? Sempre eu vou postar dicas aqui para ajudar. Então, vamos proteger nossas crianças, viu? Até mais, até o próximo vídeo.